aqui agora também no Facebook. Boa tarde para você que está aqui no Insta, para você que está aqui no Face. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa conversa semanal, às segundas-feiras. E hoje eu escolhi falar aqui de um tema que eu me deparo um tanto no consultório com pessoas me dizendo assim: nossa, aconteceu uma determinada situação e eu queria muito ter agido de um determinado jeito, mas eu fiz tudo ao contrário do que eu queria ter feito. Ai, por que eu não consegui me controlar? Por que eu não consegui fazer diferente? Por que eu dei aquela resposta? Falei daquele jeito? Eu fui agressiva? Eu fui... Enfim, ou então eu, sei lá, falei coisas que eu realmente me arrependo de ter falado. E eu costumo chamar isto de reação. E essa reação normalmente acontece quando tem alguns elementos ali, normalmente alguém nos fala algo, a gente sente algo, e aí a gente vai lá e faz de um jeito que depois a gente fala: puxa, não me controlei, não foi legal. Mas como é que a gente faz então para fazer de um jeito do qual depois, quando a gente para e pensa, olha e fala: tô orgulhosa de mim, era assim mesmo que eu queria ter respondido nesta situação. Para isso, é importante que a gente faça uma pequena pausa. Mas antes de entrar nesse assunto, que eu vou aqui conversar com você, é interessante eu até te dizer assim, de que lugar que eu estou falando, né? Do lugar de quem escuta, especialmente muitas mulheres vivendo essa situação, seja com os filhos, seja com o marido, seja no trabalho, né? Porque eu sou psicóloga, eu atendo especialmente mulheres, e ajuda essas mulheres a desenvolverem as habilidades emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida. E com certeza é um grande desafio quando alguém fala algo pra gente e a gente escuta aquilo com um certo desconforto. Uma determinada situação que nos gera, por exemplo, raiva ou frustração. Sabe quando você pediu para alguém fazer algo na sua casa e você está ali esperando e contando com aquela ajuda, seja do seu filho, da sua filha, do marido, e aquela pessoa não fez? Ou então, quando alguém te diz que você foi, sei lá, chata, ou que você foi inoportuna, ou que você foi, sei lá, leviana, numa situação em que você, teoricamente, não acredita que foi, mas ao ouvir aquela colocação, aquela fala, aquilo te gera um desconforto e você logo ali gera uma resposta qualquer para aquela pessoa. Então, como é que a gente faz, né? O que acontece? Qual é o processo primeiro que acontece para a gente fazer desse jeito? Bom, o processo que acontece quando a gente reage é que, de um jeito muito rápido, a gente entra naquele comentário que o outro fez, ou naquela situação em que a gente estava esperando e que a pessoa não fez, a gente entra naquilo e a gente se coloca em alguma posição naquela situação. Deixa eu te traduzir isso em exemplo para ficar mais fácil para a gente. Então, quando alguém me diz assim: você foi leviana nesta situação. Você me deixou muito chateada nessa situação, ou você foi agressiva comigo nesta situação. Ou quando alguém te diz: olha, você não é legal esse resultado que você está gerando, né? Quando um chefe, por exemplo, diz isso: não é legal, eu não gostei do que você fez, você não está atendendo ao que eu espero de você. Então, são situações que a gente ali escuta e que gera, e pode gerar, né, inicialmente, um desconforto, especialmente quando a gente daí entra naquilo que o outro está dizendo. Fala assim: nossa, mas eu não estou entregando mesmo? Ou será que eu fui leviana mesmo? Eu acho que eu fui mesmo. Ou eu acho que eu fui agressiva aqui nessa situação. Acho que eu realmente não fui legal aqui nessa situação. Então, eu entro num lugarzinho em que é quase como se eu vestisse aquilo que o outro está me dizendo, ou eu ficasse em choque com aquilo que o outro está dizendo. Como que disse que eu fui leviana? Eu fui super cuidadosa. Como que disse que eu não estou gerando resultado? Olha aqui os meus números. Então, a gente, né, isso é o reagir, isso é a gente solta uma... Como que não fez? Eu já não pedi para você fazer, eu já não te disse como é que é para fazer. Qual é a parte que você não entendeu?
Quando a gente vem com essa atitude, com esse comportamento, é isso que a gente está chamando aqui de reagir. É de a gente ali responder ao outro, dar uma resposta para o outro que às vezes ela vem carregada de uma emoção, ou mesmo ela vem ali composta de um jeito de falar, seja no tom de voz, seja nas próprias, no conteúdo do que está falando, seja na expressão facial, mas ela vem ali com uma emoção, que aquilo também não é muito receptivo para o outro. E o que acontece é o seguinte, alguém veio e me falou algo, isso gerou um desconforto em mim, aí eu reagi, ou seja, eu respondi com aquela emoção que me veio imediatamente. E aí o que acontece? Eu formo um elozinho na cadeia, né? Porque são ganchinhos na cadeia. Eu formo um ganchinho para o outro também não me receber. Eu formo um gancho para o outro também não ser receptivo àquilo que eu estou dizendo para ele. Entende? Então, eu me distancio, inclusive, do outro, muitas vezes. Ah, então faz do jeito que você quer. Ah, eu não quero saber disso que você está me falando. Ah, você está errado na sua percepção. Então, quando eu tenho esse tipo de postura, que é quase que natural, a gente tem realmente muitas vezes esse tipo de postura, nesse momento a gente está reagindo. E aí, se a gente quer estabelecer um diálogo ou um acordo ou chegar a algum denominador comum com aquela pessoa, a chance fica muito pequena. A hora que a gente simplesmente diz para o outro desta forma, com um tom de agressividade ou um tom de, né, por trás desta fala está assim, eu estou certa, você que está errado, porque por trás da fala do outro, talvez você também tenha recebido deste jeito, né? Você tenha recebido essa informação por trás da fala do outro. E aí tem essa sensação de que o outro está me dizendo que eu sou menos. Não, eu não sou menos, eu penso, né, X, e X é mais considerável ou mais correto do que o que ele ou a pessoa, né, está pensando ali, do que Y que ele está pensando. Então, na forma de falar, eu não gero conexão, eu não abro espaço para que a gente possa, de fato, dialogar e ampliar esse diálogo. Ao contrário, eu corto, eu interrompo esta possibilidade de fluxo na comunicação. Então, ao invés disto, ao invés de reagir, o que seria então agir criativamente? Agir criativamente eu posso tanto fazer uma pergunta, como eu posso fazer uma brincadeira, agir com bom humor e não com ironia, de forma alguma. Agora, isso é possível quando eu não entro nesse papelzinho que o outro me convidou a entrar, ou que eu acho que o outro me convidou a entrar quando ele me falou o que ele me falou. Então, por exemplo, o chefe fala, você não entrega. E eu fico com muita raiva porque eu entreguei. Então, eu fico num espaço, numa posição de quem está com raiva porque eu discordo daquilo que ele está falando. E talvez, ao invés de eu entrar nesse lugar, que eu já entro ali com a minha verdade, com a minha percepção, com o meu jeito, eu posso perguntar para ele, isso é um agir criativamente, em que você esperava que eu entregasse e eu não entreguei? Eu não vou com a reação. Então, assim, em que você não esperava que eu entregasse e eu entreguei? Não. Porque está no conteúdo, na forma, na expressão. São vários componentes que configuram ali a comunicação. Então, quando eu não entro nesse lugar em que é um lugar que é de simplesmente raiva, de discordância do que o outro está falando, eu tenho a possibilidade de criar alternativas de como que eu vou falar com este outro para construir com ele um diálogo, para entender o que está passando na cabeça dele, para que a gente possa caminhar para algum lugar. Porque se esse outro está me dizendo, sei lá, né, você não entregou algo, talvez ele tenha uma expectativa diferente da minha, uma percepção diferente da minha. É importante que eu conheça essa expectativa, que eu conheça o que está acontecendo ali. Então, você não entregou algo. Entreguei sim, olha aqui como eu entreguei. Ao invés disto, olha, você não entregou os resultados que eu esperava. Quais resultados exatamente você esperava que eu não entreguei? E aí o outro tem a oportunidade de me dizer, este eu não entreguei.
este daqui é este? Ah, então ele está aqui. Mas quando eu primeiro escuto o outro, ele já fica muito mais receptivo a me ouvir para aquilo que eu vou apresentar de resposta para ele. Do que quando eu digo, entreguei sim, olha, toma, tá aqui. Esse tom de agressividade ou de desconsiderar efetivamente o que o outro está dizendo, ele não nos aproxima, ao contrário, né? Ele nos distancia. Então, pode ser interessante a gente usar uma pergunta, ou, por exemplo, lá numa situação com, sei lá, com o marido, com o filho, né? Você é chata, você é uma chata. Nossa, é mesmo? Eu sou uma chata. Nossa, eu sou uma chata desengonçada, eu sou uma chata brincalhona, e eu sou uma chata. Então, ou de que jeito que eu sou chata? Então, ao invés de eu receber aquilo como meu filho me chamou de chata, ai, que saco, e eu tenho que ficar perguntando mesmo as coisas para ele, eu tenho que ficar nessa posição de chata, ao invés de eu sou chata. Não, peraí, essa é a percepção dele. Deixa eu brincar com a chatice. Deixa eu brincar, deixa eu deixar a chatice mais leve, ao invés de eu entrar numa posição de que realmente eu sou uma chata. Ou então, né, filho adolescente, muito comum, né? Você só pega no meu pé, você é uma chata, né? Filho adolescente é muito comum. Então, o que você pode ali, né, naquele momento em que o filho te fala dessa forma, de que jeito você pode sair deste lugar de que, peraí, eu não sou a chata, né? Primeiro, primeiro um movimento interno. Não, peraí, não sou a chata. Mas ok, ele está me falando isso, como é que eu brinco com isso? E certamente o que ele está me dizendo é que naquela situação, naquela situação específica, de fato, eu estou ali fazendo algo que talvez ele gostaria que eu fizesse muito diferente. No final das contas, muito provavelmente é isto, né? Que é chata e é chata o tempo inteiro, é chata. Não, mas a gente às vezes entra nesse lugarzinho, é isso que faz a gente reagir. Então, para agir criativamente, é muito importante que a gente tenha autoconhecimento, né? O que é esse autoconhecimento? É eu saber que e às vezes eu posso, de fato, ter atitudes que são consideradas chatas, mas isso não me faz ser chata. E ok, e tem atitudes que o outro vai olhar dessa forma, assim como o outro tem atitudes que às vezes eu também o olho desta forma. Tá bom, mas e aí o que eu tô falando do autoconhecimento? Em que atitudes eu tenho aqui, o que atitudes minhas passam para o outro a sensação de ser chata, ou a impressão de ser chata. O que o outro observa em mim que faz ele me achar chata. Então, eu vou para mim, eu volto para mim, né? Porque também a gente ir para o caminho. É lógico que vai me achar chata, porque eu sou a pessoa que fica cobrando o tempo inteiro. De novo, eu já entrei numa resposta ali para o outro, no universo do outro. Deixa eu primeiro vir para mim, para o meu autoconhecimento. Peraí, o que o outro será que está chamando de chata? E será que realmente nesses momentos eu estou tendo atitudes repetitivas, que é o que está fazendo ele me chamar de chata? Será que eu estou colocando limites que o desconforta, é por isso que ele está me chamando de chata? Bom, mas eu não preciso ocupar esse papel. Eu posso brincar com esse papel. Eu posso flexibilizar a partir do que esse outro está me falando. E eu consigo fazer isso quando eu me conheço e sei que sim, em alguns momentos pode ser que eu seja repetitiva numa fala, e isso gera para o outro uma sensação de ser chata. Num outro momento, pode ser que eu tenha gerado resultados, mas não tenha apresentado, ou não tenha apresentado no tempo que era esperado que eu apresentasse. Num outro momento, sei lá, né, com o marido, ele teve uma percepção que me deixou... sei lá, ele me disse algo e eu tive uma resposta, uma atitude naquele momento, porque de fato me deixou desconfortável, e aí ele disse, você é agressiva ou você é liviana. Eu não preciso ocupar, e eu não ocupo, porque a gente não é uma coisa só o tempo inteiro, não preciso ficar ocupando aquele lugar. Ok, nessa atitude talvez, na percepção dele, eu tenha sido leviana. Será que eu fui? Será que eu posso fazer diferente? Então, só que para a gente conseguir fazer isto, quando a gente está na atitude, na relação com o outro, a gente precisa treinar.
Que é como eu dizer para você assim, olha, põe aí no tênis e sai correndo e vai correr uma maratona. Você não vai correr uma maratona, porque para correr uma maratona são 42 quilômetros, você tem que treinar e treinar muito, você tem que começar a correr um pouquinho e ir aumentando, até que você possa correr uma maratona. Isso leva tempo, isso requer preparo, isso requer, não é nem, além de tempo, mas principalmente isso requer uma dedicação, um treino. Então, para você começar a agir criativamente, ao invés de reagir, requer treino, requer que você treine. Como é que a gente faz esse treino? Claro, dá para a gente fazer esse treino sozinha, a gente sempre se perguntando o que é que eu senti quando fulano me falou isso? Mesmo nas situações que você já viveu, olha para trás nas situações que você já viveu, o que eu senti aqui? Que desconforto eu senti aqui? E aí eu vou aprendendo a conhecer os sentimentos que vêm em mim, ou principalmente as emoções que vêm em mim, quando as pessoas me dizem algo. E cada vez que eu conhecer mais desse sentimento, melhor eu vou saber gerenciar esse sentimento. Então, quando ele vier, eu já vou saber, aqui me desconfortou porque ele me disse isto, e isto me desconforta. Entendi, mas eu não preciso responder a partir do meu desconforto. Eu posso responder de quem não está nesse lugar, né, do qual estão me dizendo, da pessoa que não entrega, ou da pessoa que é chata, ou da pessoa que é leviana, ou da pessoa que é agressiva. Eu posso sair desse lugar que talvez com aquela fala eu mesma esteja me colocando e ir para um outro lugar, né, ir para um lugar de que eu tanto quero ouvir o que o outro tem a me dizer a meu respeito, qual é a percepção dele, mas eu também quero brincar, eu não preciso assumir como uma verdade absoluta isso que o outro está dizendo a meu respeito. Eu posso brincar com isso de um jeito respeitoso, de um jeito cuidadoso, e isso pode se dissolver, ficar mais leve, então eu posso brincar com o leviana, ou agressiva, ou o chata, ou não entrega resultado. É claro que o brincar ele tem a ver com cada contexto. No contexto de trabalho, talvez não dê para fazer uma brincadeira, mas dá para fazer uma pergunta. Dá para se colocar no lugar do outro, e isso é agir criativamente, né? Agir criativamente é eu não ir para o pá, toma lá da cá, para aquela primeira resposta que me vem em mente. Mas é eu criar alternativas, criar possibilidades que me abrem para um diálogo com o outro, que me abrem para uma colaboração do outro para comigo, que me abram para uma situação de parceria, que me abram para eu chegar onde eu efetivamente quero chegar na comunicação com essa pessoa, né? Então, por exemplo, né, assim, uma relação com um marido, né, que você quer, sei lá, uma relação de harmonia. Então, se eu me abro, ao invés de responder e reagir, a chance de eu estabelecer ali uma relação de harmonia é maior. Se com o filho adolescente eu brinco com o chata, ao invés de falar, sou chata mesmo, e você tem que fazer isso e aquilo, pode ser que brincando com o chata, ele fique mais colaborativo. Com o chefe que diz você não entrega, eu perguntando para ele em que aspecto exatamente eu não estou entregando, talvez eu conheça mais do universo dele e possa demonstrar para ele os meus resultados de forma que ele enxergue com mais facilidade. Então, eu vou criando possibilidades, criando alternativas que me ajudam a obter um resultado melhor nessas situações todas. Então, essa é a grande diferença entre reagir e agir criativamente. Certamente, a gente costuma ter melhores resultados. Então, que tal ficar mais atenta aí a você mesma, aumentar esse autoconhecimento e muitas vezes, né, se você ainda não consegue fazer isso sozinha, ir para uma psicoterapia, se conhecer, pode te facilitar muito a vida, muito, né? Fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, são trabalhos que nos ajudam a nomear mais as nossas emoções e a não ficar reativa às emoções negativas que a gente tem, mas simplesmente a gente poder aprender com elas, tirar delas o melhor que elas têm para nos entregar. Que tal? Que tal experimentar aí, aumentar o seu autoconhecimento? E se você quiser conhecer mais sobre como a psicoterapia faz isso, mande aqui um direct, um messenger, a gente conversa e certamente você vai ter ainda mais recursos para que você possa desenvolver estas habilidades e alcançar mais os seus objetivos. Combinado?
Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todo mundo que passou por aqui, dando tchauzinho. Eu vi que o Gal passou por aqui, talvez ele já não esteja mais. Gal, um beijo muito grande, faz muito tempo que a gente não se vê. E para todo mundo que passou por aqui e também aqui no Face. Nós nos encontramos em breve. Sexta-feira tem live com convidada e eu te espero por aqui. Um beijo, tchau, tchau.